Obrigada, Sara. E tal como há bocadinho falava o Rui, para quem não conhece ainda a Evolusa e o projeto que somos, falávamos um bocadinho da história. O Evolusa surgiu de uma ideia de Peter Bampton, que é um professor espiritual da comunidade Awaken Life Project, da qual muitos de nós fazem parte. E ele, quando veio morar para Portugal, então estou a ter aqui uma indicação, obrigada, porque nós estamos a fazer esta gravação e pedíamos, esta gravação vai para o nosso canal de YouTube, e pedíamos a quem não quer aparecer que possa desligar a sua câmara e assim fica no anonimato. Bem? Portanto, nós estamos a gravar para esse efeito, para mais tarde se poder aceder e ouvir, e se estiverem tranquilos, então deixem ficar as câmaras abertas e ficam. Okay? Obrigada. Tinha-me passado esta parte. Então, falávamos há bocadinho do nosso projeto, o Evolusa, que foi uma visão que o Peter Bampton teve quando, depois de viver em comunidades com outras nacionalidades e em outros países, chega a Portugal e no seu primeiro contacto, ou nos seus primeiros contactos com os portugueses, viu em nós uma característica, uma pureza de coração, que ele diz que é das poucas que a conhece, e ao mesmo tempo reflete que nós portugueses não temos essa autoimagem de nós mesmos, que não nos apercebemos das qualidades e das características que temos. Então, este projeto tem vindo a ser desenvolvido, teve assim vários episódios, e neste último que pegámos numa nova formação há cerca de um ano e pouco, basicamente é agarrar nisto de que são as qualidades dos portugueses e agarrar nisto que são, podemos chamar, os defeitos dos portugueses, ou que ainda não temos completamente concretizado, e perceber desde que ponto é que podemos, nos nossos dias a dia, ser cada vez mais livres, ou seja, agir livres destas gaiolas douradas em que nós nos colocamos com estas formatações dos pensamentos que temos. E então, este grupo, a proposta é analisarmos isto desde um ponto muito honesto de já somos livres, quem nós somos na realidade, é este ser observador, este todo, e desde este ponto olhar para aquilo que nós reagimos, para aquilo que nós temos como, às vezes, o entendimento de quem é que nós somos enquanto pessoas. Portanto, é olhar para o ser humano e não olhar só para a pessoa. E enquanto portugueses, a mim agrada muito poder fazer isto, porque só o facto de estarmos a fazer juntos já é muito evolucionário para nós. E é neste sentido que surge o Evolusa. Agora temos estes encontros de revolução, onde podemos também chegar ao público de uma forma direta, ainda que temos mais planos e intenções para o futuro, mas para já estas é as modalidades que estamos a usar. E pronto, esta é assim uma breve apresentação do Evolusa. Convido-vos a saber mais no nosso website, evolusa.pt, ou no nosso canal do Facebook. Aí têm mais informações e podem nos seguir também no Instagram, e em breve podemos ir para mais sítios, para mais redes sociais, e podem nos seguir daí. Bem-vindos. Obrigado, Jana. Eu vou só vou só introduzir o tema que vamos falar hoje. Como a Joana estava a dizer, a ideia é nós deixarmos-nos levar e explorarmos estes temas que muitos de nós conseguem sentir que são verdadeiros e que são importantes na sua própria experiência, mas o que tem acontecido e tem sido a nossa experiência, e por isso é que nós queremos muito fazer estes encontros, é que há muitas coisas que, quando nos juntamos num coletivo, num grupo
pessoas, as experiências das outras pessoas fazem com que algumas luzes sejam trazidas e de repente há portas que se abrem, há coisas que nós começamos a perceber, crenças, ideias, insistências e todo o tipo de reações que quando percebemos que as outras pessoas estão a passar exatamente pela mesma situação, há algo que coletivamente é possível de perceber, de compreender e de ir além e que depois nos vai ajudar, ou bem, as coisas acontecem ao mesmo tempo, tanto a nível coletivo como ao nível individual, conseguimos também trazer clareza e ultrapassar esses obstáculos, ou reconhecer as qualidades que já lá estão. Sempre deste ponto de que já somos livres de todas essas ideias e crenças. E a coragem de ser imperfeito é... Nós já tivemos uma exploração, a última exploração já foi sobre este tema e foi muito produtiva, houve muito fogo. Quando eu digo fogo é muita emoção e muitas histórias, muitas partilhas, e falámos muito sobre a capacidade e a importância de sermos vulneráveis, e de ver que a perfeição está na nossa capacidade de expressar a nossa imperfeição. Portanto, não estarmos à espera de ter a coisa toda organizada para podermos expressar a nossa voz, a expressar as nossas emoções, sentimentos, a nossa força, se calhar a nossa raiva. Falou-se muito também da loucura, de sermos capazes de ser loucos, nesta sociedade cheia de crenças e convenções e ideias de como é que nos devemos comportar, como é que nos devemos vestir, como é que devemos falar. E foi muito liberador nesse sentido, sentir que todos somos seres humanos, todos temos as nossas imperfeições, mas que para realmente conseguirmos dar uma volta na nossa sociedade, na nossa cultura e no mundo, é preciso começarmos a desmistificar estas ideias que nos prendem. Falámos também da importância de o fazer com as crianças e da pressão que existe hoje em dia no sistema de ensino e não só mesmo nos seus familiares, para que muito rapidamente as crianças têm esta ideia de que tenho de fazer isto e que tenho de ser desta forma, senão não vou ser recebido na escola, senão vou ser rejeitado. Portanto, todas estas ideias isto é um debate, nós consideramos ser dos debates mais importantes que têm de existir para que possamos evoluir, e esperamos que cada vez mais isto possa existir com cada vez mais pessoas de diferentes culturas, diferentes formas e estilos de pensar. E pronto, e hoje queremos ainda ir mais fundo, sem saber o que é que isso significa, perceber até que ponto é que isto é real também na experiência das pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, até que ponto é que os portugueses têm de arriscar muito mais do que aquilo que arriscam agora, e será que estamos preparados? Será que falta algo? Tendo em conta que nada falta, e explorar estas questões. Estas são algumas das minhas questões, mas com certeza vocês têm mais. Portanto, vamos lá começar e ver onde é que vamos. Olá, António, pode falar. Não precisa de levantar a mão. Obrigado. Não. Então acho que não está todas as possibilidades. Boa noite a todos. Gosto muito desta conversa assim tão aberta, tão disponível. E gostava de propor um começo. Eu reparei que tanto a Joana como o Rui falaram de que são pessoas livres, mas ao mesmo tempo falaram de libertação.
eu vejo aí uma contradição. Expliquem-me lá isso melhor. Se são livros, para que é que se querem libertar? Libertar-se da liberdade? E, portanto, eu diria, para falar do meu sentimento, é que eu gostava de ser livre, e acho que trabalhar para a libertação é muito importante, mas precisamente porque não sou livre. E, em certo sentido, ainda bem que não sou livre. Quer dizer, eu não sou livre das pessoas com quem vivo, não sou livre da sociedade em que estou, não sou livre do Portugal que vocês, enfim, falaram, e também era interessante falar, não sou livre do meio ambiente, que parece que é um problema que está-se a complicar cada vez mais, não sou livre das pandemias inventadas ou reais, e, portanto, eu não estou nada livre. Mesmo agora, eu estou a chegar à reforma, e também não me vai libertar nada de especial, antes pelo contrário, o que me libertaria mais seria poder ter trabalhado de uma maneira diferente daquela que trabalhei, e eu sinto-me bastante livre hoje, não tendo por ter trabalhado como eu podia gostar de trabalhar, mas porque sei hoje porque é que não pude trabalhar como era bom eu poder trabalhar, e portanto sinto-me muito contente por ter a mania que percebo o que é que se passou comigo, e enfim, é uma alegria como outra qualquer, mas é uma alegria de libertação que se há de produzir e transmitir, e portanto eu sou fã da libertação. Que somos todos livres, não acredito. Eu queria só dizer uma coisa, porque posso tratar por tu, António? Posso? Porque eu senti que tu respondeste à pergunta agora no final, porque a determinado ponto estavas a falar de um sentido de libertação, e que eu acho que é muito aquilo que nós sentimos. Portanto, claro que num certo aspecto nós não somos livres, e é por isso, em parte é por isso que nós estamos aqui, e é porque queremos trazer essa mudança na sociedade e queremos provocar essa revolução, mas ao mesmo tempo, do sítio de onde nós o fazemos, eu não estou condicionado por isso. Portanto, o facto de eu não ser livre não me impede de ser feliz, não me impede, fundamentalmente, não me impede de me sentir livre na minha capacidade de me expressar, mesmo que a minha expressão seja condicionada muitas vezes e limitada. Eu sinto que fundamentalmente eu sou livre e o poder está em mim, portanto o poder está nas minhas mãos de mudar o mundo, e é esta lógica de nós olharmos para o mundo a vir de uma perspectiva de liberdade, em que eu já sou livre, eu já estou livre de tudo aquilo que me possam impor, mas ao mesmo tempo há muita coisa que tem de ser feita, há muita coisa que tem de ser, muita coisa que tem de ser trabalhada. Portanto, a liberdade, e eu falo na minha experiência, a liberdade é de cá de dentro, não é uma coisa mental, não é uma coisa que possa ser por palavras. Podia estar na prisão, podia-me acontecer tudo e mais alguma coisa, mas fundamentalmente eu reconheço que eu sou livre de tudo isso. Eu também quero acrescentar, e enquanto o Rui falava da palavra prisão, veio-me uma frase do Nelson Mandela, que teve 30 anos preso, e ele diz: eu não tive preso, a minha liberdade eu tive sempre comigo. Portanto, aí é essa liberdade que genuinamente nós temos cá dentro, porque somos seres livres por nascimento, é aquilo que somos. As escolhas é um poder que nos assiste, e essa parte em que o António disse que eu, quando tomei consciência do porquê é que trabalhei da forma que trabalhei, senti uma libertação, porque teve consciência das suas escolhas que as fez, mesmo que na altura não podia ter tido, ou não a teve, no momento em que teve, sentiu essa liberdade. Porque é isso, é essa tomada de consciência que nos traz essa liberdade, de que a escolha é nossa, e não é circunstancial, não depende das circunstâncias em que nós estamos. É uma escolha interna que nós temos sempre o direito de a fazer, e essa liberdade assiste-nos enquanto esse ser mais profundo. E eu posso, como dizia o Rui, eu posso estar a viver uma situação. Olha, eu posso dar um exemplo da pandemia. Há um ano atrás eu estava em casa fechada com os meus 2 filhos em quarentena porque tivemos Covid. E eu lembro perfeitamente, houve um dia em que eu acordei e eu disse: não é nada por eu estar fechada em casa com os meus 2 filhos durante não sei quantos dias que eu estou a perder a minha liberdade. Eu tive assim um momento de profunda liberdade, porque estava completamente ciente e consciente do que é que estava a acontecer, e era uma escolha, não estava vítima de uma situação. Naquela situação eu estava livre.
E foi este reconhecimento de que a liberdade não depende das circunstâncias exteriores, depende de como é que eu me sinto internamente, é que foi assim um dos momentos breakthrough de grande liberdade para mim. Muitas vezes nós falamos sobre esta aparente contradição de sentirmos e reconhecermos a liberdade que somos e ao mesmo tempo ainda haver coisas que nos condicionam. Acho que sim, condicionamentos que reconhecemos também temos em nós. E então e acho que a mente nem sequer consegue entender isto, não é algo que se consegue compreender. Antes de ser uma contradição, é até um paradoxo. Como é que é reconhecer que ambas estão verdades, mas é um paradoxo. Isso que o António estava a trazer. E sim, sinto na minha experiência que é algo que realmente que aquilo que realmente a minha natureza, como dizia o Agostinho, muitos poetas e filósofos e escritores têm várias formas de definir esta liberdade, tal como a Joana falou de Nelson Mandela. O Agostinho da Silva dizia que todos somos poetas à solta e que devemos ser esses poetas à solta. E é super inspirador e eu reconheço no meu íntimo que eu sou essa poeta à solta. Ao mesmo tempo tenho uma carga de condicionamentos em cima de mim, de várias origens. E então é esse paradoxo. Queria dizer mais uma coisa, porque para mim é a importância de agir a partir deste paradoxo. Porque se nós não estivermos a agir a partir deste paradoxo, na verdade nós estamos simplesmente a tentar encontrar algo para satisfazer algo que não é puro. Queria ver se consegui outras palavras, mas se eu não estiver a viver, se eu não estiver já ciente desta liberdade, eu estou numa constante procura por essa liberdade que eu não reconheço que já é verdade. Porque eu, através desta liberdade interior, eu depois consigo ir à luta e ter a força necessária. Se calhar, posso dar um exemplo, por exemplo, o que acontece hoje em dia no mundo do ativismo, né? Há muitas pessoas com grandes desejos por fazer mudanças no sistema e muitas vezes até têm uma boa intenção e têm muita força e conseguem articular muitos conhecimentos, mas fundamentalmente consegue-se perceber que são pessoas que estão em baixo, estão tristes, estão infelizes, e aquilo que nós precisamos, e eu acho que muitos de nós concordam com isso, nós precisamos de ativistas felizes, precisamos de pessoas que lutem pela nossa liberdade, mas que se sintam fundamentalmente livres, que se sintam inspirados por essa força divina, pelo coração, pelo amor, porque senão é só choque, choque de egos, como nós costumamos dizer. É uma luta de egos e não nos leva a lado nenhum. Então acho que é muito também a importância deste ativismo espiritual, se lhe quisermos chamar ativismo espiritual. Super importante. Também acho importante. Queres dizer mais? Porquê? Não, acho importante porque é um sentido de coletivo que de certa maneira tem de ser maior e construtivo. Para isso ser resolvido tem de haver uma resolução baseada no novo ciclo, nas novas coisas. As pessoas têm de, de uma maneira ativista, temos de chegar à conclusão que temos de escrever no papel
tudo o que é do novo ciclo, e chegamos a essa conclusão, nem que para isso a gente possa assinar por baixo aquilo que realmente queremos, poderá ser através de um partido humanista, por exemplo, pode ser um conjunto de pessoas que realmente estão no sentido que tu estavas a dizer, pronto, nesse sentido puro e evolutivo, não é? Em si. Mas é complicado, por exemplo, agora, para dar o exemplo a nível do ambiente, por exemplo, temos a Greta Thunberg, não é? Que ela anda a fazer manifestações na rua, etc. Mas agora com o COP já chegaram as grandes potências não vão acabar com o carvão, não é? E as pessoas andam-se a organizar e a criar manifestações, etc. Mas aquilo que é essencial, as grandes potências não vão fazer isso. Por isso, por um lado, temos de chegar a alguma resolução, pensar de outra maneira. Por exemplo, eu sou apologista e já escrevi sobre isso em relação, por exemplo, às manifestações. Porque é que as manifestações continuam a ser como o velho ciclo? Antigamente tínhamos o Che Guevara, chegava uma população e as pessoas automaticamente iam todas atrás. Quase pode-se dizer como Cristo, pronto. Cristo também quando apareceu, as pessoas naturalmente ouviam e subiam à montanha com ele e ele passava a mensagem. Além que Cristo e entre outros foram assassinados porque realmente eram pessoas que iam contra o sistema e pronto, não eram considerados, além de passarem essa verdade, até hoje em dia parece que a gente ainda não evoluiu para outro sentido melhor. Mas aos poucos já estamos a acordar nesse sentido e isso é importante para a gente realmente chegar a uma conclusão e possamos dar mais passos para a frente e pronto. Eu há bocado não apanhei bem a conversa porque não estava a ter uma boa conexão, mas acho que apanhei o essencial e estamos aqui para nos conhecer e evoluir essencialmente. Obrigada, Nuno. Um abraço ao António, eu já não vi o António há muito tempo. A última vez que vi o António foi em Coimbra, à frente da sede de Coimbra. Estava a tirar lá direitos humanos, encontrei lá o António, para dar um grande abraço ao António. Também. Desculpa lá. Muito bem. Sim. Eu ia só responder ao que o Nuno estava a falar, que eu acho que é essencial e que vai de encontro àquilo que nós estamos a tentar fazer no Evolusa, que é implicar-nos de uma forma muito individual. E isso é, para mim, é ser ativista, é ter uma atitude política, é ter uma influência no mundo que nos rodeia. E eu acho que é isso que nós estamos a tentar fazer, mesmo o tema que nós estamos neste momento, que é a coragem de ser imperfeito e imperfeito. É mesmo isso, é ter esta coragem de pormos cá para fora aquilo que nos está, que nos faz bater o coração. E de certeza que vai influenciar não só o nosso pequeno mundo, não só as pessoas com quem nós vivemos, mas também vai ter uma influência, pode não parecer, mas eu tenho a certeza que tem uma influência de uma forma mais expansiva. E eu falo isto da experiência própria porque eu estou de uma forma, eu e todos nós que fazemos parte da Evolusa, nós estamos de uma forma muito consciente a olhar para aquilo que nós somos de uma forma limitada e de uma forma não limitada, como portugueses. E quanto mais olhamos de forma mais profunda e mudamos aquilo que tem que ser mudado, eu transmito essa mudança na forma que eu sou e na forma que me expresso. E reparo que, por exemplo, os meus pais, neste caso a minha mãe, vai absorvendo essa mudança, não muito porque eu lhe digo, olha, eu fiz isto, olhei para isto e olhei para aquilo, mas porque há uma dinâmica, há uma conversa em que as coisas surgem, mas muitas vezes não é preciso falar especificamente das coisas. E às vezes é, e por isso é que estes encontros são importantes, que é falarmos de coisas em pormenor
mas também percebermos que a forma que nós somos e a forma que nós agimos tem realmente uma influência no mundo e que pode passar por fazer parte de um partido humanista ou não, por exemplo. Mas é mesmo ter esta coragem de ser imperfeito. Eu gosto muito deste nome, do tema. Sermos ativistas connosco próprios, ativistas em relação à nossa aparente limitação. E o que eu posso dizer é que sobre o que o António tinha falado do ponto de liberdade ou não liberdade, eu acho que todos nós reconhecemos que de alguma maneira podemos ser melhores em situações de, sei lá, coisas do passado que não agimos bem ou que podemos ter feito melhor. Esse reconhecimento acho que é universal. E só o facto de haver esse reconhecimento, né, é um reconhecimento de potencial, é um reconhecimento de que eu sou mais do que aquilo que expressei e eu sei profundamente isso. E eu quero expressar melhor, E eu só posso pensar assim se eu souber profundamente que eu já sou mais do que aquilo. Portanto, eu só posso, ou seja, há um reconhecimento de liberdade. Olhando para expressões passadas menos boas, eu reconheço que eu sou mais que aquilo. E então, no momento presente, eu posso escolher ser diferente. E acho que é uma maneira também de reconhecermos a liberdade está na escolha, no momento presente. E está sempre disponível. E às vezes pode não parecer, em situações difíceis, muito aparente ou muito presente, e nesses momentos o que eu tenho que fazer é confiar naquilo que eu não consigo ver naquele momento, mas confiar naquilo que eu sei. É que já sou livre, independentemente do que está a acontecer à minha volta. É aquele exemplo do Nelson Mandela, da há bocado, acho que foi a Joana que referiu. Ele, no momento que sai da prisão, é incrível aquele homem, por tudo o que passou, não ter uma expressão de ódio, angústia, etc. Não, ele saiu com uma face totalmente neutra perante tudo o que lhe fizeram. E isso é uma atitude de liberdade totalmente evolutiva, propriamente dita. Mas não quer dizer que ele não sentisse essa Sim. agitação ou essa revolta interiormente, mas não foi isso que ele pôs cá para fora, porque, indo outra vez para o tema desta chamada, aí é que está a coragem. Eu digo isto porque, por exemplo, eu de forma pessoal tenho muita tendência a querer ser bonitinha e boazinha, fazer as coisas de uma forma muito direitinha, não é? Então eu não posso falar da minha emoção, principalmente se é uma emoção que não é muito bonita. Se há para aqui raiva ou desamor, então o meu desafio como mulher portuguesa, porque principalmente como portuguesa e como mulher
como eu estava a dizer, há este condicionalismo de temos que ser muito perfeitinhos ou muito direitinhos na forma que, muito respeitosos para quem nos ouve e para quem se relaciona connosco. E às vezes nós temos mesmo que pôr cá para fora um fogo que não é expressado de uma maneira perfeita. E para mim, como mulher portuguesa, está essa coragem, porque na história de Portugal, em muitos países, mas neste caso de Portugal, nós fomos caladas, nós fomos colocadas na fogueira, por exemplo. Não está assim tão longe quanto isso. E mesmo de uma forma mais pessoal, numa história pessoal, eu fui educada de uma forma muito católica e se eu não for boazinha não vou parar ao céu, não é? Então há todo um reprimir emocional que não me apoia. Então olhar para isso de frente faz com que eu queira explorar e ver mais de onde é que vem esta repressão, este pôr para baixo e querer expressar-me de uma forma verdadeira. Pois. A ditadura também foi há pouco tempo e se calhar ainda sentimos as ondas da repercussão. Os nossos pais foram educados, os nossos avós, certamente, educados nesse ambiente de repressão e voluntária ou involuntariamente isso de alguma maneira passa. Uhum. Eu estudei prisões durante 20 anos e continuo de alguma maneira ligado a isso. E, portanto, os seres humanos são muito diferentes entre si conforme o tipo de sociabilidade, que é o que o Sérgio agora acabou de dizer, que também a Raquel estava a dizer de si mesma. Portanto, quando estamos a falar de que há uma liberdade interior, há, mas para algumas pessoas essa liberdade interior é automutiladora, é sadomasoquista, ou é suicidária. E porque é que nós também não somos assim? Eu acho que isto depende das circunstâncias, acho que nenhum de nós está livre disso. Embora, ao mesmo tempo, é conhecido da ciência que crianças sem amor, na infância, o cérebro cresce muito menos fisicamente, volume. O que significa que para o resto da vida vão ter que viver com aquele cérebro que foi gerado naquela circunstância. E, portanto, quando estamos a falar de liberdade, de pureza da liberdade do coração, etc., eu acho que estamos a concentrar-nos muito nas nossas próprias experiências pessoais e tentando aprofundar no nosso coração aquilo que sentimos, mas estamos a perder o espelho que todos nós somos para todos nós. Portanto, por exemplo, quando a Joana falava de Portugal, que era um sítio onde o nosso inspirador foi encontrar pessoas puras, ele não encontrou pessoas puras em todo o lado, de certeza. Se ele tivesse vivido na prisão, como o Rui também não se importava de ter vivido, é uma piada, se ele tivesse vivido na prisão, veria que pureza é muito difícil de lá encontrar. E como alguém disse também já algum de nós, nem o Mandela terá aguentado isso. Portanto, a minha reação em relação à vossa intenção de mostrar poder pessoal para reagir perante as situações de adversidade ou até de conformismo apenas, não é? Portanto, no quadro da evolução e da revolução, eu acho que não é possível fazer nem uma coisa nem outra sem o apoio uns dos outros. E, portanto, por isso é que
quando o Nuno fala de partido ou de outra coisa, estamos a falar precisamente desse apoio. Por exemplo, a liberdade que eu tenho de dizer coisas estranhas, por exemplo, como ativista, a ativista das prisões acaba por dizer umas coisas que ninguém percebe, ou dizer coisas que ninguém acredita, ou dizer coisas estranhas que as pessoas querem esquecer. Quando faço isso, faço porque tenho apoio dos meus companheiros e até que até me exigem. Por exemplo, exatamente, eu cheguei atrasado aqui porque havia uma manifestação a propósito de uma morte na prisão e eu senti-me obrigado a lá estar como ativista. E os estudos que eu conheço do ativismo é precisamente isso. Há uma relação emocional dos ativistas com as pessoas que participam na causa e são essas relações emocionais, pessoais, que levam a que os ativistas se desenvolvam enquanto ativistas. É um bocadinho que o Rui também estava a dizer, creio eu, há bocadinho. E, portanto, o que eu diria é que protesto contra a vossa psicologia e reclamo a minha sociologia. Ok. Mas eu acho que uma coisa não contradiz a outra, António. E eu concordo plenamente com esse outro lado da moeda. Mas é muito importante também estarmos sozinhos, não é? Porque senão, como é que eu ia explicar? Senão eu perco-me como ser individual, que também é importante. Mas tendo esta perspectiva, não só de espelho dos outros, mas que eu sou o outro também e o outro é eu, porque nós somos todos iguais, de alguma forma, e eu acho que é essa a palavra pureza que a Joana estava a falar, que o Pito viu nos portugueses. Ele não viu que todos os portugueses são puros. O que ele viu foi que há uma natureza pura, que é uma fundação no ser português. Mas há muitas outras coisas também. E é isso que nós pretendemos explorar também no Evalusa, que é ver que nós não somos só potencial, que nós já somos tudo e que há muito trabalho para fazer. É as duas coisas ao mesmo tempo. Não temos que trabalhar numa coisa para chegarmos, como o Rui estava a dizer, senão estamos sempre numa procura constante de algo lá no horizonte. Não é? E por isso é que é importante esta capacidade que nós portugueses temos de descobrir, de alcançar alguma coisa que é desconhecida, porque estamos sempre de coração aberto, e ao mesmo tempo olharmos ao espelho e ver há aqui coisas que não nos deixam avançar nesta aventura chamada vida. Eu acredito no que estás a dizer em relação ao ser português. Se faz lembrar quase aquela noção do Quinto Império, em relação que nós como portugueses podemos de facto ser um exemplo para o mundo. Mas para isso, de certa maneira, poderá resultar numa consciência maior através das coisas do que eu chamo velho ciclo, do velho sistema que ainda persiste, que ainda está aí pendente, que ainda não brotou cá para fora. A semente já foi lançada e aos poucos as ramificações vão saindo aos poucos e pronto. E está, de certa maneira, a constituir ali um caule que está a ser fortalecido. Mas, por exemplo, para dar um exemplo real, por exemplo, temos agora o caso do orçamento do governo de Estado, agora não me saía o Estado. Por exemplo, porque agora tenho os cães a ladrar? Porque é que o orçamento de Estado não é discutido a nível local? Porque é que o orçamento do Estado tem que ser discutido pelo governo? Porque é que não pode ser uma coisa discutida pelas pessoas a nível local?
em vez de ser uma coisa concentrada a nível no todo nacional, eu, no meu ponto de vista, vi essa transparência a nível local através das verdadeiras necessidades que as pessoas têm a nível local. Mas pronto, é uma ideia que poderá ser concretizável no futuro. Desculpa interromper-te, não, eu concordo plenamente contigo. No entanto, e acho que é importante também, é uma das coisas que nós queremos fazer no futuro é termos encontros um pouco mais políticos, mas neste encontro nós pedimos sempre e tentamos fazemos sempre um esforço para tentarmos olhar para a nossa experiência e tentarmos um pouco explorar o tema, porque é muito fácil nós perdermos o contexto do tema e começarmos a falar de algo que é importante, sem dúvida, mas aqui nós queremos um pouco mais apontar o dedo para nós e perceber onde é que nós podemos estar a ser condicionados ou limitados, que limitações, que condicionamentos é que nós impomos na nossa experiência, que nos estejam a impedir de expressar a nossa voz, de ir além dos medos. E por isso é que sugerimos estes temas, têm esse propósito. Eu agradeço muito a tua contribuição de qualquer das formas, espero que percebas. Não é que sem querer acaba por ir, eu dei este exemplo ao Arsambido, não foi por acaso, porque com essa liberdade a nível local, as pessoas talvez possam transmitir a sua ideia que têm para uma pessoa que esteja aqui ao lado e não seja limitada de uma coisa que é decidida dentro de portas. Foi por causa disso que trouxe esse exemplo, para haver uma maior liberdade de cada um no seu local, poder transmitir da melhor maneira sem encontrar uma burocracia, ou poder ir às finanças e tem de estar na fila, ou tem de gastar dinheiro para pedir alguma coisa. Pronto, acho que devia haver uma liberdade nesse sentido, pronto. Mas percebo o que estás a dizer, pronto, tudo bem. Eu queria dar só também a palavra à Bernadette, já tinha posto a mão. Não é obrigatório pôr a mão, atenção, pode sentir que é o momento de falar, não se sinta impedida por isso. Força. Muito obrigada. Eu queria dizer a vocês, é a primeira vez que eu estou assistindo esse grupo, não sou portuguesa, e o que me trouxe para entrar em contato com vocês foi um tempo atrás, acho que tinha algum tema ligado ao ambiente, alguma coisa assim, que eu estava muito interessada, porque faz muito tempo que eu gostaria de me aproximar de Portugal diretamente, me preparei para tudo isso, e a pandemia me bloqueou. E nesse período eu estava na Itália, onde eu estava morando até 1 mês e meio faz. Hoje eu estou aqui no Brasil, não sei onde eu estou morando, mas assim, o meu projeto de ir conhecer os portugueses ficou um pouco interrompido. Então, hoje, quando começou o grupo, eu perguntei, mas qual vai ser o tema? Alguma coisa, a coragem de ser imperfeito? E eu achei bem interessante. E a gente está falando até agora, nós estamos falando até agora muito mais da liberdade. Então, de fora, se contribui, a minha pesquisa sobre Portugal continuou, mesmo que eu não tenha conseguido ir a Portugal, que era o meu intento, minha intenção antes de vir ao Brasil. Não fui porque soube que onde eu queria ir tinha muita zona vermelha, estava tudo fechado e tal, então falei, as pessoas não vão estar abertas a novas amizades, ao abraço, a conhecer, criar novas redes, que era o meu objetivo, talvez ainda seja. Então isso me bloqueou não ir a Portugal. Mas eu escutei sempre coisas assim, o português é um povo muito bonzinho, o português é um povo muito dócil, o português é um povo muito obediente. O obediente me incomodou um pouco, porque por que obediente? Obedece a quem? E de forma geral, assim, me foi dito, e eu digo, não foi só uma voz, 2 pessoas portuguesas
me fizeram essa descrição que os portugueses, eles acreditam muito no governo que governa eles. Então, eles são obedientes. Se o governo diz é bom fazer isso, eles passam a fazer aquilo que o governo está estipulando, que é o melhor que pode ser feito, porque são assim, é como se fosse o pai da casa está dando a ordem à família de todo mundo proceder daquela forma. E eu estou, assim, observando, eu não sei se é isso, eu não acredito em nada, em nenhum grupo, nenhum povo que seja só uma característica, porque todo mundo é colorido, né? Todo povo é colorido. A hora que eu conseguia ir até Portugal, eu acho que eu vou encontrar gente de todas, biodiversa opinião e reação até. Aí eu gostaria, já que a nossa conversa foi um pouco para a liberdade, eu queria comentar um pouco a minha experiência em relação ao ativismo frente a esse momento de pandemia, sobretudo. Eu não sei se eu me chamaria de ativista, mas eu comecei a participar na Itália ativamente em todas as manifestações que começaram em 2016, 2017, obrigando as crianças pequenas a se vacinarem com 12 vacinas para poder ter uma vaga na escola. Até os 6 anos a criança só tinha uma vaga na escola se fosse vacinada com uma polivalente, como eles chamam lá, um coquetel de vacinas. Isso começou um extermínio, uma implantação de uma ditadura e de uma intervenção sobre a vida futura dessas crianças muito, muito feia, muito feia. A partir disso eu comecei a ir a quase todas as manifestações que tinha, que eu pude frequentar. E eu fiz junto com as crianças, porque eu trabalhava com crianças ali na Itália, eu fiz uma faixa grande, 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 pintada junto com elas, escrita liberdade, e que tinha os pezinhos e as mãozinhas deles. E essa faixa, acredito eu que tenha ficado famosa, porque ela ia em todas as manifestações. Aí começou novas manifestações, depois de muito lockdown, por esse novo tema, né, que agora atingiu a todos. Eu gosto muito de dançar, e quando, antes de começar a coragem, vamos dizer assim, de se manifestar na rua, a gente também, todos nós, Portugal, o mundo inteiro estava desarticulado, isso impediu a gente de se mobilizar, de ter a coragem de se encontrar, e uma série de coisas que todos vivemos. Mas partiu da França um movimento na estação de trem, de um grupo de pessoas que tocavam e todo mundo dançava. Não sei se vocês têm conhecimento disso, essa música, Dançar Encore, ela foi traduzida em vários idiomas, e eu, cada vez que escutava essa música, eu tinha muitas emoções, assim, eu ficava assim, toda arrepiada, e eu quero dançar essa música, eu quero dançar, era uma nova forma de eu manifestar. Eu não queria mais levar a faixa, eu queria manifestar de outra forma. E, finalmente, consegui contatar o grupo e fazer contato, e foi uma manifestação em Veneza. E aí eu levei a faixa, deixei ela encostada num muro, mas eu fazia parte do grupo que foi dançar. E o discurso no pseudo-palanque, era sempre liberdade, 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 e aquilo começou assim, como se fosse a desmontar dentro de mim. Eu falava assim, mas por que
todo mundo vem na praça gritar por liberdade. Eu tenho a liberdade dentro de mim, eu não estou tendo essa necessidade de gritar pela liberdade. A liberdade tem que ser colocada de outra forma. Aí começou um conflito interno, enrolei a minha faixa de liberdade, nunca mais usei, ela ficou lá, agora está lá na Itália, encostada, e a dança, daquele dia, se tornou um abre manifestação e um fecha manifestação, mas já não tinha mais aquele glamour, não tinha mais aquela emoção, também não frequentei mais, mas alguma coisa continuou se movendo dentro de mim. Aí, buscando outras fontes, em várias fontes espirituais, todas me diziam assim, para ter liberdade, você precisa ter responsabilidade. Se você tem responsabilidade, você tem liberdade, você é livre. Isso é alguma coisa que ainda gira dentro de mim, ainda estou tentando entender mais profundamente o que quer dizer isso, e vim dentro do meu processo pessoal de busca, de encontrar um novo lugar para eu viver, um povo provavelmente como os portugueses, eu vim ao Brasil, onde manifestações como essa que eu estou contando para vocês não existe a consciência de muita coisa do que está se passando, é tudo um outro cenário. E eu também estou num outro momento de uma busca espiritual em que pelo menos a minha presença na praça não está sendo mais tão importante. Eu estou tentando fazer um trabalho interno em que possa ir até a praça e além da praça, na praça de Veneza, da Itália, de Portugal, da onde for. Eu não sei se isso vai me levar a alguma coisa. Esse é o modo em que, nesse momento, estou buscando. Através desse meu momento de busca interna, e se tudo está dentro de mim, manifestar também deve estar dentro de mim, a praça está dentro de mim, eu espero que alguma coisa, quando eu tento emanar, chegue na praça, chegue a nível, eu estou mais acompanhando a Itália, o movimento que está acontecendo, começaram a nascer propostas muito interessantes, são sementinhas muito pequenininhas, não sei quanto tempo vai demorar para brotar, mas já tem gente dizendo, não é enfrentando, não é dizendo não, não é sendo contra que a gente vai conseguir alguma coisa, isso só dá força ao sistema que quer que a gente tenha medo, que quer que a gente seja contra, porque aí eles têm como notar e dizer que tem resistentes e tal. Eles não conhecem o amor, então a gente tem que agir com o amor para eles poderem se encontrar davante a uma coisa que eles não têm o que lutar. Eles nem sabem lutar com amor. É o que está faltando. Então, assim, eu não sei se eu fui clara, porque eu não estou sendo clara nem comigo nesse momento. Se calhar porque está a pôr cá para fora ainda a sua contemplação, o que é muito interessante. E se calhar pegando numa coisa que disse, que me tocou, foi estar na praça ou fazer qualquer coisa com influência na praça, ir além da praça. E isso eu encarei de uma forma metafórica, que é exatamente aquilo que nós estávamos a falar anteriormente. E a pergunta é, como é que isto se pode encaixar nesta coragem de ser imperfeita? E agradeço imenso a visão de uma pessoa que não é portuguesa, mas que está a olhar com coração e com muito interesse para a nossa cultura também.
É que eu sinto a cultura portuguesa é a origem da minha cultura brasileira, porque a cultura brasileira é índia e portuguesa, no meu entender. Então, como eu venho dessa linhagem europeia, não diretamente do sangue português, mas essa parte europeia quem trouxe foram os portugueses. Então eu sinto isso muito dentro de mim, né? E sobretudo esse amor, essa vontade de conhecer. Eu acho que é como fase de namoro, né? Que você conhece uma pessoa interessante, você quer conhecer mais, né? Eu acho que eu estou nesse ponto com os portugueses. Bom, eu queria tentar colaborar, porque eu tenho estou tendo, né, uma visão de fora, de Itália-Brasil, e olhando para vocês portugueses, estou em confusão, quer dizer, me sinto bem imperfeita, né, e nesse momento, muito claramente, eu estou pegando um tempo, estou no meio da natureza, estou retirada, estou no meio do mato, numa situação assim muito especial, retirada mesmo, para, tipo assim, entrar em contato com essa Bernadette imperfeita, né? E daí, sabe? E daí que eu me frustrei, e daí que eu não consegui, e daí que eu não quis, e daí que eu me boicotei, né? E eu estou tirando esses pedaços, né? Vai reconhecendo e vou tirando, tipo, que bom, isso eu não preciso mais, né? Isso eu não preciso mais. E então estou aqui e agradeço vocês esse trabalho que vocês estão fazendo, essa reunião. Eu acho bem interessante. Eu acho que falta muito um bate-papo assim de troca de ideias que, né? A gente sempre vai colhendo alguma coisa de alguém, de alguma fala. Um beijo a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Bernadette. Para mim, o que me fica desta... Estou bem retirada no meio do mato para entrar em contacto com essa Bernadette imperfeita. Adoro. É mesmo a coragem de ser imperfeita. E para mim, na minha experiência, é encontrar-me comigo própria para ser real. E a coragem de ser perfeita é ser real. É o que é. Às vezes é isso, não é? Somos uma grande confusão e estamos todos perdidos. Eu sinto-me que lá pus o pé na poça outra vez com tudo que eu já sei. É o que é. Sou condicionada por uma educação judaico-cristã, sou mulher. Há uma série de fatores com os quais faz parte de mim, faz parte do pacote que eu sou. E então, como é que eu posso agir desde aí? Mas adoro estou bem retirada para me encontrar com a Bernadette imperfeita, que é a Bernadette. Não há Bernadette perfeita, é só com a Bernadette. Isso é muito bonito, obrigada. Eu gostava de trazer uma coisa que nós estávamos a falar antes da chamada a começar, que é este paradoxo que nós estávamos a falar no início, mas o paradoxo em nós portugueses, pelo menos eu vejo isso em mim e em muitas pessoas com quem eu contacto, mas também queria saber se é uma coisa realmente portuguesa ou não, que é esta falta de cuidado muitas vezes enquanto fazemos coisas. Eu usei uma expressão que é fazer as coisas à foz de tiro. Opa, é para ser feito, se não sair bem, não sai, a gente tem que mostrar trabalho e vamos, bora aí. E ao mesmo tempo, eu vejo também esta demanda, esta autoexigência em eu preciso que as coisas estejam perfeitas antes de avançar. Eu não posso começar antes de tudo estar limpinho, de eu ter olhado para todos os meus padrões negativos e me ter livrado deles, e aí sim eu posso ir e falar o que tenho a falar.
Então eu vejo muito esta ambivalência, estes dois lados, e penso, será que sou só eu? Será que é só no mundo do trabalho? Porque eu vi muito isso no mundo laboral, e queria pôr essa pergunta. Por um lado um perfeccionismo quase bloqueante e por outro o oposto disso, não é? Que é quase resolver mais ou menos e já está bom. Foi isso que quiseste dizer. Sim. O que eu percebi há bocado não acabei o raciocínio que eu estava a falar nas manifestações, que eu estava a dar o exemplo do Che Guevara. Ele, na altura, quando chegava a uma localidade, as pessoas pareciam que já estavam com aquela energia para ser proporcional a acontecer algo. E quando ele ia falar à frente daquelas pessoas, já a energia era a mesma. Daí havia um discurso pleno e forte nesse sentido. Eu pessoalmente, por exemplo, estou a falar aqui com vocês, estou a falar com um telemóvel. Para mim faz-me um bocado de confusão. Se estivesse a falar com pessoas com a mesma energia era diferente. Mas a nível pessoal também, quando estou com pessoas que a energia é diferente, também as coisas já não resultam da mesma maneira. Porque, de facto, ainda existe muitas pessoas a viverem na ilusão, nas coisas materialistas. E às vezes está tudo fechado, pronto, está fechado, naturalmente é assim, está fechado em si e ficam contentes com pequenas coisas, que é essas coisas materiais. E de facto, quando a pessoa encontra-se como a nossa amiga há bocado do Brasil estava a dizer, que vai para o meio da natureza para se encontrar de maneira perfeita ou imperfeita, é nesse sentido que acho que até é crucial a gente defender o ambiente hoje em dia nesse sentido. E verificámos no Covid também, quem tinha a natureza ao lado de casa é diferente de quem estava a viver no meio do betão. Mas pronto, isto é uma data de conversa. Mas para dizer, as manifestações acho que hoje em dia deviam ser aproveitadas para ser construtivas e não serem uma manifestação naquele dia e depois acaba. Devia haver um papel nessa manifestação que as pessoas que iam a essa manifestação, talvez com a energia certa, pudéssemos construir algo através desse dia, onde era uma base, era quase como o budismo, há uma causa e há um efeito. Se a causa for grande, o efeito surgirá naturalmente. Pronto. Acaba por ser um bocado assim. Eu já me perdi outra vez. Pois, eu ia perguntar como é que isso se relaciona. Exato. Consegui passar. Mas achas que consegue? Mas eu por acaso tenho, porque a pergunta que a Raquel fez eu acho super interessante e porque é mesmo como é que nós sim, qual é que é o nosso papel nisto tudo, não é? Porque como é que nós nos relacionamos com esta dicotomia de querermos fazer as coisas de forma perfeita e de isso nos impedir de fazer algo que nós sentimos que é importante e muitas vezes sermos ativistas ou como a Bernadette estava a dizer, ser ativistas de uma forma diferente, percebermos que temos de ir mais profundo em nós. Como é que balanceamos isso com esta nossa outra característica de muitas vezes até fazermos as coisas e nem... É um pouco o desenrasque, mas ao mesmo tempo eu não acho que haja só um não querer saber. Há também acho que há também esta capacidade que nós temos de quase uma intuição, uma criatividade genuína, simplesmente para fazer as coisas. E eu acho que isto são dois lados da nossa cultura super importantes de explorar. Por um lado, queremos fazer tudo bem e queremos ser os meninos bem comportados, mas por outro, somos uns mestres do improviso. Eu não sei se era isso que a Raquel estava. Bem, foi a forma como eu. Porque aí na segunda vertente parece uma vertente positiva. Eu não sei se a Raquel estava a falar de duas vertentes negativas. Não, mas é interessante o que o Rui está a trazer, porque tu disseste. Como é que tu disseste agora, Rui? O improviso criativo. Do improviso. Que nós, portugueses, somos muito bons a improvisar, não é? Nós desenrascamos-nos. Uhum.
não nos importando com a maneira que fazemos as coisas. Tem é que ser feito, não é? Temos é que chegar lá. Exato. Chegar a um objetivo qualquer. Mas é isso, lá está, e isso é que é o outro lado da moeda, porque ao mesmo tempo a gente desenrasca-se e faz o que tem que ser feito, mesmo que não seja bem feito. Portanto, Exato. nós temos inerentemente essa coragem, mas ao mesmo tempo a falta de coragem também nos impede de avançar. Eu pelo menos vejo isso em mim. E vocês estão a assinar, é porque mais gente vê isso também em vocês, não é? Sim. E é interessante perceber porquê. Sabes aquilo que tu estavas a dizer, Raquel, a falar, quando tu colocaste essa pergunta, e estranhamente, se calhar, depois da intervenção também do Nuno Paixão, o que me veio foi o segredo está numa coisa que a Bernadette trouxe e que nós em outros contextos trazemos também muito, que é a responsabilidade. E eu gosto muito da definição de responsabilidade enquanto habilidade de responder, não é? A capacidade de responder. E eu acho que nós temos, é muito engraçado porque o Peter Bampton fala muito dos portugueses têm um coração muito aberto, não é? Têm um grande coração, é um povo com um grande coração. E o desenrasque, se eu pensar bem, é aquela coisa em que eu sou guiada pelo gesto e pelo coração, não pelas minhocas que tenho no sótão. Enquanto a questão do querer ser perfeito é uma coisa que me vem sempre por comparação e sempre quanto a mim, tem algo de muito irresponsável, que é eu não estou a exercer a minha capacidade de resposta de forma a dar-me essa autoridade a mim própria. A autoridade que eu tenho, não tem que ser o máximo, não é? Mas parece que só sendo o supra-sumo. E Nuno, uma coisa que tu estavas a dizer era esta questão, porque se as manifestações deviam ser assim e deviam ser... Eu acho que isto é um movimento para fora da coragem de ser imperfeito. Porque a questão é, eu quando penso assim, eu quando vou a uma manifestação, eu não sinto que venha para casa e volta tudo a ser o mesmo. Quando eu me empenho numa coisa, eu não sinto que volta tudo a ser o mesmo. Não porque eu olho para fora e vejo que o mundo mudou radicalmente, não é isso, mas porque eu me deixo tocar e me deixo mudar. E isto para mim também é a coragem de ser imperfeito, é eu ousar deixar-me tocar sem expectativas de que tudo se resolva assim ou que tudo seja perfeito assim. Eu gostava de falar da minha experiência na altura do 25 de Abril, que foi uma revolução a sério vivida. Se calhar sou o único aqui que viveu isso. Tinha 18 anos e participei como estudante do técnico, que era lá estudante, e participei em situações muito bizarras. Por exemplo, durante meses a fio, fazíamos manifestações todos os dias. Todos os dias havia reuniões de manhã, à tarde e à noite. Às vezes eram reuniões de grupos, outras vezes eram reuniões plenárias, outras vezes eram corridas atrás dos PIDs, sei lá. Durante essa altura, durante esse período, eu tinha 18 anos, portanto, não senti responsabilidade nenhuma. Não senti muito empenho em transformar o mundo, em transformar Portugal. Senti muita alegria. Eu era um gajo muito deprimido, como muitas vezes os putos são nessa altura, e não sabia bem o que havia de fazer da vida. Estava mais ou menos desesperado. Nada de grave, mas enfim, nada de patológico, mas bastante deprimido. E foi uma alegria enorme haver tanta coisa para fazer. A irresponsabilidade era total, no sentido em que ninguém pedia responsabilidades a ninguém. Não havia polícia na rua. Os chefes, embora eu fazia parte de um grupo, por acaso só depois é que tinha a saber, fazia parte de um grupo marxista e leninista e tal, mas eu era da parte das massas, você não sei se percebe o que é que eu estou a falar, e portanto nem sequer percebia quem é que mandava ou quem é que deixava de mandar, e andavam todos tão entretidos com tanta coisa que nem sequer mandavam, portanto, quer dizer, cada um fazia mais ou menos o mesmo, que queria. Lembro-me, por exemplo, ainda hoje estava numa manifestação onde apareceu um gajo
sei lá, tipo de dano ou coisa assim parecida, aos gritos, com um grande babadeira, em princípio, a dizer disparates, não é? E eu lembrei-me de que as manifestações, muitas daquelas manifestações que se faziam ali na Praça do Chile, que era ali ao pé do Técnico, onde eu frequentava mais, à frente das manifestações, não era atrás, como era este caso, mas era à frente das manifestações que se punham putas e malucos, gajos vindos diretamente dos sítios mais recônditos da sociedade e da irresponsabilidade total. Eu estou a dizer isto porque a imperfeição das putas e dos malucos, mas também dos putos que fazem a revolução sem fazer ideia do que é que estão a fazer. Se me for na altura o que era a revolução, eu não fazia ideia. Aliás, foi durante a revolução que aprendi tudo sobre o Marx, que ainda hoje sei, mas antes disso não fazia ideia nenhuma e portanto, não sabia discutir rigorosamente nada, mas discutia tudo. Na altura, a gente juntava-se aos magotes, quer dizer, estou a falar de reuniões de 3.000 pessoas no meio da rua, em que de repente punha-se a dizer qual será a sociedade do futuro, não é? E nessa altura, a irresponsabilidade era total, cada um dizia mais ou menos o que apetecia. Quando é que veio a responsabilidade? Já agora, quando é que veio a responsabilidade? Eu tornei-me, na altura, nesse processo, tornei-me associativo. Associativo eram os gajos das associações, não é? E eu fazia parte de uma comissão de curso, de eletricidade, e era uma comissão de curso que tinha aí umas 40 pessoas. Portanto, pensei que o curso tinha aí umas 200, eram cursos grandes. Mas era muita gente, havia muito ativismo na altura, que hoje não tem nada de comparável. E houve um dia, perto do 25 de novembro, não sei exatamente precisar, mas portanto estamos a falar já no fim da Revolução, e era um bocadinho isso que eu gostava de chamar a atenção de quando é que veio a responsabilidade. E na altura, no técnico, era proibido haver exames. O que havia era trabalhos de grupo e portanto, quando os professores, quando os alunos não estavam contentes com a nota que os professores davam, podiam recorrer à comissão, à turma, enfim, havia lá, não me lembro exatamente porque é que corria, raramente isso aconteceu, se é que alguma vez aconteceu, mas era possível recorrer aos estudantes, digamos assim, para discutir a nota e atribuir uma nota. Portanto, estamos a ver, estamos numa situação diferente daquela de que estamos habituados a viver. Bom, em todo o caso, houve um professor que decidiu marcar um exame. E então alguém foi informar os associativos que isso estava a acontecer. E nós, quando estou a falar de nós, estou a falar de 20 dos associativos da comissão de curso, que tinham o dobro das pessoas, mas éramos 20 que resolvemos ir à turma. Perguntar se era verdade que o professor estava a marcar salas, estava a marcar exames, e o que é que estava a acontecer. Bom, e então acordámos que no dia do exame, será uma semana depois, a comissão de curso ia lá perguntar ao professor o que é que estava a passar e tal. E os alunos acharam que sim. Aliás, foram eles que tinham decidido, através dos processos de decisão que na altura funcionavam, que isso assim fosse. No dia em que retornámos, enfim, era o dia do professor fazer o exame, aquilo era um pavilhão, tem que perceber um bocadinho a geografia daquilo. Aquilo é um pavilhão relativamente grande, sei lá, para 200 pessoas, ou 150, vá lá, e que tinha uma porta à frente e uma porta atrás, tinha duas portas de entrada, afastadas, enfim, metros valentes, 50 metros uma da outra, coisa assim já. E, portanto, nós entramos por uma das portas, o professor ainda não estava lá, e nós perguntámos, é hoje o dia do exame, não é? Os alunos que estavam disseram sim e saíram pela outra porta. Eu acho que isto foi um ato de responsabilidade. Portanto, eles assumiram a responsabilidade, que eu depois vim a perceber mais tarde, qual era. Eles criam exames por uma razão simples. Eles estavam convencidos, ou convenceram-nos, de que, portanto, esse era o argumento que circulou na altura, que se eles não tivessem mudado, se eles não mudassem o comportamento perante a avaliação de conhecimentos, eles nunca iam poder ser profissionais, engenheiros, em condições.
E foi esse o momento que na minha memória ainda tenho do fim da Revolução. Na minha Revolução, não é? E a minha responsabilidade, pessoalmente, foi tornar-me completamente mais irresponsável ainda, não é? Se eu era responsável apenas com 20 pessoas ao lado, a partir desse momento borrifei nas 20 pessoas e nos estudantes e seja o que for. Talvez no isolamento, como há bocadinho a nossa amiga foi de isolamento. O que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que a nossa imperfeição perante os eventos que vão ocorrendo na nossa vida, nomeadamente que são revolucionários, é radical. É radical. E a capacidade que temos de intervir só se tivermos uma excelente leitura daquilo que vai acontecendo. E isso pouco tem a ver com responsabilidade. Isso tem muito a ver com conhecimento, com verdade, com pureza, no sentido de disponibilidade para participar. Nas derrotas e nas vitórias, nas festas e no recolhimento. E, portanto, o que eu assisti na minha vida, já vai de 65 anos, foi... houve um autor, um colega meu, que falava em sucessivas ressacas. Ele contava umas 5 ou 6, já não me lembro. E ele dizia que a nossa vida enquanto pessoas que viveram aqueles momentos foi ano e meio. Foi de ressacas consecutivas. Foi de assunção de responsabilidade no sentido negativo, no sentido de constrangimento. Não foi no sentido de libertador. O que foi libertador foi a Revolução. Isso foi. A partir daí foram sucessivas ressacas de restrição. E por isso, para mim, a minha intervenção no princípio sobre a liberdade e a libertação tem um bocado a ver com isso. Eu agora, nestes últimos anos, desculpem estar a ser comprido, mas vou acabar. O que me tem satisfeito é o retornar a esses tempos revolucionários. Agora, com a maturidade de um gajo que já viveu a vida quase toda. Olhei para trás... Mas aí, António, desculpe, aí, António, é que está a habilidade de resposta que a Sandra estava a falar, que é olhar para a sua experiência, que foi uma experiência revolucionária, na verdade, o exemplo que deu dos alunos saírem pela porta fora foi um exemplo taxativo do que é ser responsável de uma forma imperfeita, ou seja, vocês todos na altura responderam com paixão àquilo que vocês acharam que era certo. Embora... Não, Raquel. Não. Quando estou a falar de ressaca não tem nada a ver com paixão. Tem a ver com vergonha, tem a ver com censura, tem a ver com opressão de si próprio. Repara, eu não sei qual é a experiência que vocês têm, mas a generalidade das pessoas da minha idade, pura e simplesmente, não fala das experiências que passou na Revolução, embora todos saibamos que foram as experiências mais inolvidáveis. Eu estou a falar disto porque não passou para as gerações seguintes. As gerações seguintes têm uma ideia mitificada do que é que foi a Revolução, não têm uma ideia da imperfeição do que aconteceu, das imperfeições, mostras, que aconteceram, precisamente porque as pessoas da minha idade quiseram ser profissionais perfeitos, quiseram estar disponíveis para mercados... Eu estou a falar dos engenheiros, não é? Ainda hoje brinco com eles. Então vocês acham... Porque eu já não sou engenheiro, eu tornei-me outra coisa. Mas quer dizer, é a mesma coisa, no sentido de que eu brinco com eles perguntando, então vocês, alguma de vocês sentiu que na vossa profissão o facto de ter passado pelo técnico revolucionário, isso os impediu de terem carreiras? O que me dizem todos é o inverso. A Revolução ensinou-os a lidar com as situações profissionais como os mais novos não têm ideia. Ensinou através da experiência, o que é a sociedade a funcionar ao vivo, não é? Porque estava tudo ali em sangue vivo, não é? Em carne viva. E, portanto, o que nós aprendemos é extraordinário, sim. E o que nós aprendemos foi a dominar a geração que veio a seguir.
nós temos, a nossa geração é muito bem vista, é idolatrada pelos nossos filhos. Precisamente por causa dessa experiência que nós vivemos e que os nossos filhos não viveram. E nós, em vez de nos tornarmos imperfeitos e dizer-lhes, contar-lhes aquilo que fomos e aquilo que ainda somos, beneficiamos dessa idolatria, mas isto é muito material, repara. Veja-se os salários, veja-se as carreiras, veja-se as situações profissionais. Portanto, a minha tomada de consciência de que tudo quanto eu aprendi de melhor foi nesse período, hoje, com a maturidade que tenho, sei explorar isso de outra maneira, para mim é como voltar à infância, como voltar à irresponsabilidade. Não tenho vontade nenhuma de me tornar responsável, tenho vontade de me tornar irresponsável, de tornar criança, de viver o que posso viver de uma maneira simples, de uma maneira que seja disponível para os outros, mesmo que os outros não me queiram ouvir. E não querem. Porque isso foi... Desculpe, responde, Sandra. Não, eu só estou curiosa por perceber qual é a definição de responsabilidade, porque eu não me parece que voltar a algo mais puro, mais infantil, seja irresponsabilidade. E nada do que o António me falou me soa a irresponsabilidade, soa-me a exercer a minha capacidade de resposta à medida da minha possibilidade. E isso é que é a coragem de ser imperfeito, isso é que foi o acumular de respostas imperfeitas, mas não me parece que seja irresponsável. Irresponsável é, na minha visão, isto é se calhar uma visão muito pessoal e não temos que concordar, não é? Podemos concordar e não concordar, mas na minha visão a irresponsabilidade é eu ter um impulso de responder de acordo com aquilo que eu sou hoje e não o exercer. Isso é irresponsabilidade quanto a mim. Ou então eu saber que não devo agir e ir à mesma porque faz parte porque estou neste grupo socioeconómico que toda a gente tem aquela ação e então vou e faço igual a toda a gente apesar de eu não concordar. Isto sim para mim é irresponsável, mas eu agir de acordo com quem sou hoje, de acordo com os meus conhecimentos hoje, de acordo com a minha paixão, de acordo com os meus medos, de acordo com o que seja, não me parece que seja irresponsável. Não, pois, mas de facto eu estou a usar responsável de uma maneira diferente do que estás a usar. A minha irresponsabilidade tem a ver com não estar comprometido em formatar o comportamento dos outros, não é? E quando eu estava no tempo da Revolução, era isso que se vivia em todo o lado. Quem ganhou foram os partidos políticos que o fizeram de uma maneira que aprenderam com os europeus a fazer. E ainda hoje a vida política portuguesa sofre disso. Portanto, talvez aquilo que falam que é a pureza do povo português tenha a ver com a falta de compromisso político ou partidário no sentido europeu, não é? Que tem a ver, mas tem a ver com o pior também, que é isto, que é a corrupção, que é o amiguismo, que é essas coisas assim. E, portanto, a irresponsabilidade, no que eu estava a falar, é a irresponsabilidade revolucionária que eu vivi na altura. E que ninguém queria tomar o poder, queria ter uma vida melhor. E todos apoiavam todos a ter uma vida melhor. Enfim, claro, dentro das imperfeições, que era ter que perseguir PIDs e ter que andar à porrada e tal. Não houve muita porrada, atenção. Não havia polícia na rua e, portanto, não há notícias de muitos crimes, porque se não há polícias para registrar os crimes também não existem. Mas havia muito apoio mútuo. De resto, repara, quando há acidentes, como agora houve com o Covid de alguma maneira, a solidariedade espontânea das pessoas irresponsáveis, que não reclamam de lucros disso, funciona. Deixa-me dar outro exemplo de irresponsabilidade que eu, no sentido que estava a falar. As ONGs são, de certa maneira, irresponsáveis no sentido do voluntarismo, não é?
nessa parte do voluntarismo, e depois tornam-se responsabilizadas pelos mecanismos administrativos com que o Estado as aperreia. Não é? E por isso, essa é uma diferença muito importante em relação aos partidos. Os partidos o que fazem é aperrear os outros na sua ação cotidiana, faz parte do aparelho de Estado. E, portanto, para mim, a responsabilidade associo a dinâmicas de poder, ao passo que irresponsabilidade era um bocado o ser revolucionário. E evidentemente eu compreendo o que tu estás a dizer, mas enfim, eu estava a fazer um contraste, não estou aqui a defender nenhuma tese especial, estou só a embirrar contigo no sentido de... Mas é interessante porque no fundo estão a chamar coisas diferentes, mas estamos a falar da mesma coisa. Aquilo que eu entendo e que eu achei muito positiva a intervenção do António é o que chama de irresponsabilidade é o que nós estamos a chamar a coragem de serem perfeitos. Basicamente. São dois nomes que apontam para a mesma coisa. E eu adorei o facto, acho que é a primeira pessoa que eu estou a ouvir de real que teve nessa situação a dizer isto é muito bonito aquilo que se conta nos livros de história, mas na realidade a verdade foi um bocadinho diferente. Adoro isso. Adoro porque é importante nós sabermos aquilo que é realmente verdade e não o que nos contam os livros. E é isso que nós pretendemos com a Luz, é saber a história das pessoas neste sentido implicativo, de ver como é que este tema se aplica na forma que nós agimos, seja agora, no passado, mas que vem muito desta história. Bestial, então. Também gostei muito. Sim. Aqui havia aí material para muita análise, porque só nesse espaço desse tempo que falou em que as pessoas não sabiam o que é que havia de fazer e estava tudo assim um grande pandemónio, digamos assim, há muitas coisas que podiam ser analisadas nesta perspectiva do que é que, até que ponto é que nós, aguentando essa imperfeição, o que é que nós poderíamos realmente criar, qual era o potencial criativo, porque havia muito potencial criativo com certeza e muitas coisas, como disse, acabaram por ser os governos que acabaram por proliferar foram os que manipulavam de certa forma este poder criativo. Foram os que receberam dinheiro das internacionais políticas que forneceram dinheiro aos candidatos que os conheciam, tanto os russos como os alemães, e que distribuíram dinheiro de cima para baixo. Portanto, tu vais às distritais ou às conselheiras dos partidos hoje e que vais encontrar pessoas à espera que o dinheiro caia. E a política em Portugal, infelizmente, ainda hoje é muito isso. E isso não é verdade aqui em Espanha, por exemplo. Ao lado já são coisas um bocadinho diferentes. Já há movimentações muito mais intrincadas entre a sociedade e a política. E esta é uma característica portuguesa, precisamente. Por exemplo, tu vais ver os indicadores sociais da participação em ativismos, em manifestações, em abaixo assassinados e tal. Em Portugal é sempre muito abaixo, sistematicamente, e continua a ser muito abaixo de todos os outros países da Europa, incluindo os de leste. Eu queria só, não queria interromper, mas queria só dar a palavra ao Miguel, se quiseres comentar alguma coisa, Miguel, que já estamos quase a acabar o nosso encontro. Ainda temos 10 minutinhos. Obrigado, mas eu vou continuar a ouvi-los com muito gosto, em vez de usar a palavra. Ok. Eu conheço o Miguel é um homem imperfeito, mas a gente entende-se bem, nós participamos ativistas, somos os dois ativistas um com o outro, a propósito do rendimento básico e incondicional de todos para todos, que é uma conversa que um dia vocês vão agendar para a gente poder falar. Boa conversa, sem dúvida. Posso só explicar, é que eu de facto, é o que disse o António, não faz muito sentido acrescentar nada, porque isto para mim é tão óbvio, não preciso de coragem nenhuma para assumir imperfeição, porque é tão evidente para mim que nem me causa assim nenhuma reflexão que mereça ser partilhada. O que é evidente, desculpa, Miguel, já agora, mas eu digo já que nós somos mesmo curiosos, pá, nós somos mesmo curiosos. Portanto, se tu nos quiseres explicar um bocadinho dessa tua clarividência ou dessa tua certeza, eu adorava.
A certeza é que vejo, salta-me aos olhos a minha imperfeição e isso dá-me a certeza de que não faz sentido nenhum. Não preciso de coragem para ser imperfeito, não tenho mesmo alternativa. É só uma brincadeira, desculpa. Não, mas isso é interessante o ponto de vista, porque realmente se nós não tivermos vergonha da nossa imperfeição, né? Se nós conseguirmos olhar para nós e ver as coisas que temos a melhorar, no fundo é só isso, são coisas que temos a melhorar e a aprender e fazer melhor. Podemos, numa certa perspectiva, não é preciso ter coragem, né? Eu acho que é isso que tu estás a querer dizer nesse sentido. É evidente, é claro que sim. Se calhar é uma coisa bem mais feminina. O quê? Havia uma senhora... A coragem, porque nós estamos numa sociedade patriarcal. Para eu poder falar e vincar a minha imperfeição, primeiro eu tenho que entrar em contacto com a imperfeição. Isso já sei, eu já nem merecia estar cá, não é? Como mulher. Mas ter coragem de falar essa imperfeição é dose. Não sei se todas que estão aqui se relacionam. Por isso eu estava a pensar, se calhar é uma coisa mais de mulher. Sim, eu acho que não é só de mulher. Acho que todos nós eu consigo de certeza relacionar com o medo de não dizer a coisa certa. Agora, consigo também relacionar-me com aquilo que o Miguel estava a dizer, que cada vez mais em mim é maior a coragem e a força, que eu quase nem quero saber da imperfeição. Eu quero expor, quero falar, quero fazer, quero aprender. E não estou tão preocupado com a imperfeição agora. Mas eu acho que isso exige uma maturidade, exige que, em primeiro lugar, como estavas a dizer, Raquel, que tenhamos coragem de olhar para a nossa imperfeição, e é constante. Não podemos também estar super convencidos que já estamos num patamar acima e não precisamos de olhar para as nossas imperfeições, porque estou sempre a ser surpreendido com coisas que eu não sabia sobre mim e que realmente precisam de ser olhadas, preciso de olhar para elas quando as pessoas me dizem, e é importante mantermos-nos humildes constantemente. Sim, mas eu enquanto mulher noto, e agora é giro que eu estava a olhar para o ecrã e nós estamos hoje com mais homens do que mulheres, ou com um grande número de homens, não é? E também é muito curioso perceber que a conversa está a ter um outro rumo que normalmente tem. E enquanto mulher, houve aqui várias vezes que tive para intervir e senti em mim deixa ouvir mais. E isto é exatamente, eu consigo olhar e perceber que há um que em mim de uma coragem, como é que eu ponho isto? De quase que aquilo que eu tenho para dizer não é suficientemente bom. Portanto, há qualquer coisa de mulher, sim, aqui que eu acho que pesa, de chegar a dizer, sim, há uma série de coisas que são para ser postas para fora e não tem a ver com não assumir as minhas imperfeições, porque eu sei onde é que as tenho e consigo olhar para elas, mas daí até ao ponto de as verbalizar e de as pôr para fora, eu acho que também há uma outra parte. Portanto, não só assumir o que é real, aquilo que me está cá dentro e que eu posso pôr para fora, mas também ter a coragem de as verbalizar. E, por exemplo, aqui nesta chamada estamos a falar que há uma série de homens também. Isto traz um quê diferente, porque é fácil nós assumirmos enquanto mulheres, entre mulheres. E assumirmos enquanto mulheres perante homens, traz uma outra qualidade. E, por exemplo, que eu gostei, só queria comentar há pouco aquilo que o António trouxe sobre que agora, nesta altura das pandemias, houve uma série de irresponsáveis que agiram desde um ponto de coração e que isso trouxe solidariedade. Essa é o tipo de irresponsabilidade na sua linguagem em que a nossa é exatamente a oposta, é coragem e de expressarmos aquilo que nós cá temos. Não é? E essa de trazer para fora essa solidariedade, e agora remeto ao povo português, para mim é esta, podemos lhe chamar à mesma outra vez pureza de coração, porque há qualquer coisa numa qualidade de coração que nós portugueses temos, quando agimos desde um ponto de eu não quero saber, eu vou agir, que vem com esta pureza, que vem com esta força quase que anímica,
que nos guia a nós enquanto seres, enquanto portugueses. E é estas várias camadas que nós vamos tendo, ou da falta de coragem, ou da imperfeição, ou da revolução, ou do whatever, todas elas podemos pôr em cima, que nos limitam aqui nesta expressão, e ela não sai desde este ponto puro. Mas isto está cá, é nosso, é português. E eu acho que era este o ponto que nós também queríamos trazer, do que é nós portugueses temos cá para dar. Boa, positivo. E há uma coisa muito bonita que se diz assim, isto é mesmo muito curto, mas que eu ouvi também há bastantes anos, acho que foi mais ou menos na mesma altura da responsabilidade e a habilidade de responder, que é a coragem à ação do coração. Então eu acho que para mim é muito fácil manifestar-me imperfeita de cabeça para cima, não é? Aqui só nesta parte mais mental. Mas quando é uma coisa em que eu me entrego mesmo, aí eu sinto-me exposta nessa imperfeição. E não quer dizer que não faça, mas há uma exposição diferente em relação só à decisão de, ok, vou ser imperfeita, mas uma coisa muito mental. Eu sinto mesmo. Ok. Quando é preciso fazer alguma coisa, vai aqui o conflito da falta de valor ou da dúvida, de que é que... blá, blá, blá. Mas já estamos a chegar ao fim. Tínhamos mesmo de terminar, Sérgio. Olha, Foi bom, obrigado. Para agradecer, gostei muito. Mas antes de terminarmos, queria então agradecer a presença de todos. E estou curiosa de saber também como é que o Nuno, o António, o Miguel nos encontraram, como é que chegaram até nós. Se foi alguém que vos referiu. Foi o Bundo. Vocês estão... Eu ando a vender livros. Com o Miguel ando a vender o RBITT. E, portanto, cheguei ao Ubuntu e vi lá uma lista de coisas, o vosso interessou-me, e mandei um contacto. O Ricardo falou comigo a semana passada e disse-me que para eu me inscrever aqui, e eu disse ao Miguel, e pronto, e aqui estamos. E, pronto, fazer rede e responsáveis. Sim. Responsáveis, não posso ser responsáveis. Eu pessoalmente deve ter sido alguma interação de alguma coisa, algum evento. Eu recebi um e-mail, mas acho que isso já vem de outra coisa qualquer, que agora não consigo identificar, mas pronto. Obrigado por tudo, obrigada. gostei muito. Obrigada. Boa noite, Nuno. Olá. Tudo bem? Eu queria só dizer-vos que nós vamos ter um próximo encontro no dia 18 de dezembro, portanto que é um sábado à mesma hora, às 6. O tema, nós já estamos a trabalhar no tema, posso já dizer que é um tema muito quente e que está relacionado com a forma que nós terminamos esta conversa de hoje, muito interessante, porque de alguma forma já estamos a direcionar-nos naturalmente para lá. Tem a ver com homens e mulheres portugueses, assim, só para dar um cheirinho. Por isso esperamos que vocês possam estar presentes. Mas se vocês nos seguirem então através das redes sociais ou mesmo da nossa newsletter, se nos derem autorização para nós enviarmos e-mails agora, vocês podem saber mais sobre estes encontros, os temas, e nós também estamos a planear uma espécie de oficina, um workshop ao vivo no início do próximo ano, para nos aprofundarmos mais nestes temas mais irresponsáveis. Dar asa à responsabilidade. Deixa-me só perguntar uma coisa, o link é o mesmo? Não, o link muda sempre conforme o tema, porque nós criamos uma reunião para cada tema, por isso é que é importante, se vocês estiverem inscritos na nossa newsletter, vão recebendo a informação toda direitinho. Mas todas as informações estão no nosso site, que é o evolusa.pt, como a Joana falou no início, e no Facebook e no Instagram. Nós estamos como evolusa/pt, acho que é assim o nosso nome.
Mas nós enviamos, depois desta chamada, vamos enviar um e-mail com a informação toda. Além disso, queríamos só dizer-vos que estes encontros também funcionam à base de donativos. Se vocês sentirem esse impulso, nesse mesmo e-mail nós vamos enviar um link. Se vocês sentirem o impulso de doarem algum valor, mínimo que seja, nós agradecemos também para custos da internet, dos nossos encontros e todo o nosso trabalho que vamos cá para fora. Pagar um jantar, então. Se for para trabalhar, sim. Olha, boa ideia. E já. Desculpa, ia só dizer, não sei, porque se calhar vais dizer, não sei, mas pronto, digo já. Também temos um canal no YouTube onde fazemos, estamos a trabalhar nesse canal para fazer, entrevistamos portugueses que consideramos vozes que têm de ser ouvidas, e pronto, estamos a desenvolver esse projeto também. E pronto. E não estamos a falar só de pessoas famosas, porque, por exemplo, agora estar a ouvir o António deu muita vontade de saber mais o que é viver ao vivo e a cores a revolução. Porque para nós interessa-nos muito isso, nós não queremos saber só o que está nos livros, já estudamos na escola, nós queremos saber aquilo que é real. Então, não estamos a falar só de políticos e de pessoas famosas. Algumas dessas entrevistas já estão no site, não é? No Evolusa.pt. Também. Yeah. Ok. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. A todos. Obrigado a todas, todos. mais uma Obrigada. vez. É um prazer em conhecer-vos. Obrigada. E desejamos um bom resto de fim de semana. Yeah. Bom fim de Bom semana. descanso a todos. Obrigada, até já. Tchau, tchau. Obrigada.